Nessa edição do programa do CBN, eu estou recebendo o advogado ruralista Luciano Mânica, que vem acompanhando as manifestações dos agricultores em nossa região em busca da securitização rural. Mânica, primeira dúvida que a gente tem, quem não é do ramo agrícola, né? O que é essa securitização? Bom, boa tarde, Henrique, boa tarde a todos. Bom, a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul está enfrentando muitas dificuldades agora devido à estiagem dos últimos anos. Faz praticamente 3, 4 anos que os produtores não estão conseguindo colher. E aí todas essas mobilizações estão ocorrendo no estado, né, pela securitização, né, em toda a nossa região, lá em Tiúgo, teve em Vacaria, Lagoa, a gente pode mencionar vários lugares que tiveram. O que o produtor está querendo? A securitização, ou seja, a prorrogação, o alongamento da sua dívida pelo período de 20 anos é o que está sendo solicitado. Mas claro que isso tem que passar por várias casas, vários setores. Ela foi aprovada na Câmara, agora vai para o Senado. Aí, claro, tem que depois o presidente sancionar. Então, ainda não se tem aí um parâmetro, né, de como vai ser, de quando isso vai acontecer, se vai acontecer, mas o produtor, de uma maneira geral, está otimista, está todo mundo trabalhando para que isso realmente aconteça. Eu vi que você tem acompanhado várias manifestações em várias cidades, que você até citou, né? E você consegue ter uma noção da real situação dos agricultores, se eles realmente estão com dívidas e com necessidade de um crédito e dessa prorrogação da dívida para conseguir plantar mesmo? Sim, todo mundo fala, né, que o agro realmente, o agro explodiu, ele está muito bem, em nível de Brasil, quem sabe vamos ter um recorde de safra esse ano, né? Só que o estado do Rio Grande do Sul ele andou sofrendo nos últimos anos, né? Pegar aqui na nossa região, no norte do estado, aqui, faz 3, 4 anos de seca, pega na região sul do estado, por exemplo, nos últimos 5 anos, o primeiro ano lá só foi bom, depois teve 3 de seca e o último de enchente, né? Que máquinas não conseguiam tirar de dentro da lavoura. Então o agro, que até 5 anos atrás estava muito bem, o preço do soja lá em cima chegou a R$200, né? E o produtor fez muito investimento também, e agora realmente estão numa situação bem difícil, né? Porque daí eles têm os investimentos para pagar, os custeios, e aí imagina, não é um fator só, né? Então 3, 4 anos de estiagem, o preço do soja caiu, o preço dos insumos subiu, como subiu também tudo, o preço dos alimentos e tal. Então todos esses fatores contribuem para que o produtor esteja nessa situação. E realmente a gente vê aí, ó, cerca de 80% dos produtores estão nessa situação, né? Porque vai vencendo os custeios e investimentos e tem produtor que ele não está tendo como pagar, né? Porque realmente ele não colheu, ele não teve o grão para poder pagar essa dívida que ele tem hoje, né? Então pode, para algumas pessoas, prejudicar, inclusive, a próxima planta. Exatamente, porque o que acontece? Os bancos estão querendo que eles paguem o que eles estão devendo para daí sim liberar o custeio para a próxima planta ali, os investimentos, assim, até, né, também eles estão negociando, mas ele precisa para esse custeio para justamente poder plantar, né? Em muitos casos, estão pegando nas revendas e tal, né? Ou assim, o produtor vai plantar o trigo agora, que é a planta de inverno. Então ele tem a semente em casa e se ele está sem crédito no banco, ele tem que conseguir por fora, numa revenda, por exemplo, né? Claro que o soja que é o grande, né, que no nosso estado realmente é o soja o que dá a maior renda, né? É a maior renda. Mas enfim, que a situação está bem difícil, né? E se ele acaba não pagando, ele fica inadimplente, fica sem crédito, né? Então a situação está difícil, a gente está acompanhando em toda a região, né? Mobilizações estão muito grandes aí. Falou que a securitização tem que passar por várias casas, né? Até chegar numa decisão. Eu não sei se eles têm esse tempo para esperar. O que eles podem fazer antes disso para resolver esse problema, sabe? Exatamente. O que está acontecendo? O produtor, tem muitos produtores que não podem esperar até a securitização sair, porque ele já está devendo, já venceu o investimento, o financiamento dele, ele não pagou, ele pode estar indo para o SPC, para o Serasa, perde o crédito. Então, o que ele pode fazer? Através do Manual do Crédito Rural, é uma oportunidade que o produtor tem para poder prorrogar essa dívida. Porque o que acontece? O produtor vai lá no banco para tentar renegociar a sua dívida e o banco acaba colocando um juro muito alto. E através do Manual do Crédito Rural, o produtor pode prorrogar a sua dívida com o mesmo juro do financiamento originário. Por exemplo, teve caso de produtores que pegou 6% ao ano, ali, que é o caso do Pronaf, ou 8, 8,5%, que é o caso do Pronamp, foi renegociar, virou em 20%, 24%, né? E o Manual do Crédito Rural é muito claro, ele diz que o máximo é 12%. Então ele tem essa possibilidade, que é um requerimento administrativo que ele faz junto ao banco, solicitando isso. Claro, daí como é que funciona? São feitos os laudo de frustração de safra, laudo de capacidade econômica, e é esse laudo que vai dizer quanto que o produtor precisa de tempo para se reerguer, né? Não sou eu, nem o banco, nem o próprio produtor.
Esse laudo da capacidade econômica, por exemplo, é todo um estudo de quanto ele planta, quanto a renda, quanto ele gasta por hectare para produzir, quanto está o preço do soja. Então, pouco esse lado vai dizer, o produtor precisa 2 anos de carência e 5 de prorrogação, né? Então, é todas essas situações que o produtor ele tem essa possibilidade. 80% a 90% dos casos se resolve na esfera administrativa. Não conseguindo, aí sim vai para a esfera judicial, com uma ação mandamental, né? E normalmente, assim, se entra com esse requerimento, já entra em contato diretamente com o gerente do banco, né? É uma conversa amigável, né? Educada, e que se tenta chegar a uma solução para resolver o problema do produtor, porque tem muito produtor que ele não tem como pagar. Porque como funciona? O produtor vai lá, abre um crédito e ele paga com o quê? Com o grão. E se ele não tem o grão, ele tem o que? Direito à prorrogação e alongamento, né? Isso, então, seria uma negociação ainda extrajudicial, negociado diretamente com o próprio banco, mas tendo esses laudos em mãos, é isso? Exatamente, é uma negociação administrativa, né, que na maioria dos casos se resolve ali, porque a gente, né, tem que ser muito claro o que acontece. O produtor tem um financiamento para pagar, ele não consegue pagar. Aí ele vai lá no banco, o banco diz assim, vamos fazer uma CPR, eu vou te emprestar um dinheiro para cobrir essa dívida. Coisa mais normal o banco fazer isso, é ilegal perante o Manual do Crédito Rural, né? Ou, por exemplo, o produtor venceu o custeio dele hoje e ele não conseguiu pagar. Amanhã o banco automaticamente saca da conta corrente dele, né? Também uma coisa corriqueira, que também é ilegal perante o Manual do Crédito Rural. E os bancos sabem disso, e aí por isso que normalmente se consegue uma negociação administrativa. Não conseguindo, vai para judicial, e o juiz ele trabalha com base não na lei bancária, na lei do Manual do Crédito Rural. E na verdade o Manual do Crédito Rural ele vem, né? O crédito rural ele serve para quê? Ele serve para beneficiar o produtor, porque é um incentivo que o país dá ao Brasil, precisa que o produtor produza, né? Tenha comida, então por isso que é um incentivo. Então, diante dessa situação, às vezes o banco é que está lucrando mais, o produtor está se endividando. Então, por isso que ele tem essa possibilidade de trabalhar com o Manual do Crédito Rural. Esse Manual do Crédito Rural, então, é um conjunto de regras, de uma lei, uma legislação que beneficia o produtor, né? Que dá o caminho que deve ser seguido, a lei do crédito rural. Então, exato isso, a lei do crédito rural. E muitos falam, mas é uma coisa nova que eu nunca ouvi. Falam, nossa, é uma lei muito antiga, né? Mas só que agora, também, tu vê, né? Quase não, a maioria dos produtores não escuta, não ouviu falar, e os bancos acabam não falando isso. Só que diante desse cenário que está acontecendo, é a alternativa que o produtor tem para poder sair dessa situação que ele está no momento, né? E se ele conseguir essa renegociação, é um processo demorado para fazer esse laudo, esse levantamento, negociar com o banco de forma administrativa? Não, é uma negociação muito rápida. Bota que esse laudo, em uma semana praticamente, ele é feito, porque é o laudo de frustração de safra, esse tem no site da prefeitura mesmo, né? Também o próprio agrônomo, ele pode, tem as resoluções do Banco Central, os decretos de estiagem de cada município, sim, esse sim está no site da prefeitura. Mas as resoluções, sim, é feito pelo agrônomo e pelo contador, né? E esse lado, sim, da frustração de safra, a própria Emater também, ela fornece, né? E esse da capacidade econômica, que é todo histórico do produtor, que em uma semana é elaborado, e assim que ele está pronto, monta esse requerimento e entra com o pedido, e em questão de 10 dias o banco já tem que dar o retorno, porque tu entra com o pedido, já entra na negociação com o banco, né? Aí, claro, tu entrando com todas as leis, com todo esse laudo bem elaborado, o banco, né, eles conhecem a lei também, então realmente facilita para uma negociação. Eles sabem que o produtor tem direito e acabam na maioria das vezes, saindo um acordo administrativo mesmo, né? Então, o agricultor que está apertado hoje, com medo de não conseguir plantar na próxima safra, já pode fazer essa renegociação de dívida para garantir já nessa safra agora. Claro, exatamente. Até o ideal é que ele entre 15 dias antes do vencimento, teria que entrar com esse pedido, né? Agora, claro, tem situações do produtor que já venceu, por exemplo, aí o que ele tá, mas pode entrar igual, né? Aí se ele já venceu, se é custeio até menos mal, a gente fala. Agora, se é um investimento é pior, porque daí ele teve que dar um bem em garantia. O investimento, comprou uma máquina, ele deu a terra dele em garantia, deu a própria máquina em garantia. E, teoricamente, se ele não pagou, ele já pode estar sendo executado pelo banco, né? E como também é em segredo de justiça, ele não vai saber se uma hora para outra vai aparecer o oficial de justiça lá tirando o bem dele, né? Outra questão também, ele ficando inadimplente, sem crédito, ele vai para o Serasa, né? SPC e Serasa, o que é um problema para o produtor rural. Também tem uma outra possibilidade que
também através de uma liminar, né, pode-se tirar o produtor rural do Serasa, mesmo ele estando devendo, né, para o banco. Em menos de 30 dias também é rápido, porque trabalhando com o Manual do Crédito Rural, tudo é mais rápido mesmo do que uma execução normal, digamos. E aí ele, em menos de 30 dias, sai do Serasa e fica 1 ano fora dele, né? Só que daí muitos pediram, tá, mas e essa história de blindagem do nome? Bom, isso daí aí não existe, não é bem assim. Ele sai ele sai por 1 ano daquela dívida. Agora, se entra uma outra dívida contra ele, aí volta para o Serasa. Então, todos são mecanismos que servem para o produtor, né, diante desse novo cenário que o produtor rural do Rio Grande do Sul está passando, para ele poder se defender. Então, é possível renegociar com juros mais baixos do que está pagando hoje, fazer uma renegociação, não vai mais estar, né, negativado, e ainda tirar o nome do Serasa. Resumindo, seria isso, né? É isso, é a prorrogação, né? Na verdade, é a prorrogação que a gente faz com o mesmo juro do financiamento original, né? Original. Original. Não das renegociações que isso, porque justamente a renegociação é isso, que ele acaba indo lá para renegociada e o juro aumenta, né? Agora, na prorrogação com base no Manual do Crédito Rural, ele consegue isso aí, consegue... Esse laudo vai dizer, olha, o produtor precisa tanto, ou precisa 3 anos de carência e 10 de prorrogação, porque teve situações assim, que o governo do estado deu, vamos dar 3 anos para todos os produtores. Claro, vai dar um fôlego para ele, mas tem casos assim, é uma situação que tem que ser analisado caso a caso, de cada produtor. Um produtor precisa 2 anos de carência e 5 de prorrogação, o outro já precisa 3 de carência e 10 de prorrogação, e é o laudo que vai apresentar esse cenário para ele, né? Obrigado, Mânica, pelas informações. Tá bom, eu que agradeço. Parabéns Henrique, pelo teu trabalho. Obrigado, hein? Muito bom estar aí conversando contigo aí e agradeço novamente. Muito obrigado.